Salve pessoal, Breeze Trader na área. E hoje eu tô aqui, no caso, para estar mostrando para vocês como eu faço os meus estudos de criptomoedas, tá bom? E aqui eu vou passar alguns exemplos do que vocês devem estudar, né, na hora de estar verificando para comprar uma criptomoeda, para vocês entenderem por que vocês estão comprando a criptomoeda. Aqui eu vou dar um exemplo, né, de como eu faria um estudo e vocês vão utilizar esses mesmos procedimentos antes de comprar a criptomoeda. Eu vou dar um exemplo aqui na Solana, tá? Solana BRL, que a gente já está com o gráfico aberto dela. E olha que legal, né? A gente está aqui com o gráfico aberto dela. Eu tinha feito já o estudo dela, mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que eu fiz o estudo dela e como que eu faço os estudos das outras criptomoedas, tá bom? Eu analiso o gráfico, tá, pessoal? Faço análise gráfica. Analiso o volume, como que está nas últimas 24 horas. E, no caso, também analiso o valor de mercado, para mim saber quanto que tem a valor de mercado daquela moeda. Por onde que eu faço isso? Na Binance, eu costumo ver o gráfico, a parte gráfica. Na Binance, eu costumo analisar a parte gráfica. Deixo minhas médias móveis traçadas, né, para mim saber se elas estão caminhando certinho, né, a favor. Geralmente, nessa parte, entra mais análise técnica. Até mesmo se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre análise técnica, eu posso estar trazendo aqui também. Porque aqui eu só vou dar os fundamentos do que deve ser estudado. Bom, a parte gráfica eu vou analisar, no caso, se o gráfico está favorecendo uma alta, né, para verificar se ele vem subindo no decorrer do período, né. Aqui a gente já consegue enxergar na Solana que ela teve movimentos ótimos, né, movimentos que favorecem a alta. Ela chegou até chegar em R$ 1.000,20. Quando eu estava fazendo o estudo dela, ela estava basicamente mais ou menos em R$ 500, R$ 400. Não, na verdade, desculpa, ela estava R$ 200 quando eu analisei ela. Ela estava R$ 200. E ela chegou aí, no caso, né, esses movimentos bem longos, o preço chegou ali em 1.020. Foi tipo um topo bem interessante ali na Solana. Mas enfim, vamos focar aqui. A gente vai fazer a análise no caso do volume de mercado, vai fazer a análise de como que está o volume nas últimas 24 horas e a parte da análise gráfica para verificar se o mercado ele está favorecendo uma alta. Aqui no caso é em tendência de alta. Se ele tiver em tendência de baixa, pode ter uma reversão, mas aí é um caso mais específico, como eu falei, daria para mim trazer, no caso, em um vídeo sobre análise técnica nas criptomoedas, para a gente poder entender melhor o que o gráfico pode nos dizer, tá bom? Vamos nessa. Vocês vão utilizar esse site aqui, ó, para acompanhar melhor, né, o volume de mercado e o volume nas últimas 24 horas. É o CoinMarketCap, tá? CoinMarketCap. Ok. Aí eu vou vir aqui, né, e já procuro a moeda que eu desejo analisar. Aqui eu já coloquei na Solana para ficar mais prático para vocês, tá bom? Ah, ok. Tô aqui na Solana. O primeiro acompanhamento que eu já faço é valor de mercado, quanto que tem a mercado. Aqui a gente já tá vendo. Tá vendo? E o volume nas 24 horas. Como que tá o volume nas últimas 24 horas. Para verificar se tem um bom valor a mercado e se tem um bom volume nas últimas 24 horas. Que a gente consegue ter uma noção se está tendo bastante compra, se está tendo bastante negociação, tá bom? Outra questão importante que a gente analisa. A gente vai lá no Google, no caso, pode ir no seu navegador aí, e pesquisa para saber qual o projeto daquela moeda, para ver se aquele projeto tem fundamento dentro do mercado cripto. A gente vai e faz a pesquisa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Solana Projeto. Para a gente entender o que é aquela criptomoeda e se o fundamento dela é importante para o mercado cripto. Aí, ok. A gente pesquisa, no caso, sobre a moeda, entende melhor o que é aquela criptomoeda, verifica se o fundamento dela vai valer a pena para o mercado cripto, e aí a gente segue com outro padrão, que é o padrão de análise mais fundamentalista. Dentro do CoinMarketCap aqui,
vocês conseguem ver notícia, que as notícias são muito importantes, viu, pessoal? Tanto como positiva como negativa. Notícia positiva é algo que a gente já sabe que é importante, que é algo que está favorecendo a moeda. Notícia negativa é algo que a gente precisa analisar e verificar se a moeda vem trabalhando para aquela notícia negativa ser solucionada e se tornar uma notícia positiva para o mercado cripto. Aí, ok, a gente vai ler tudo isso daqui, ó. Agora eu não vou ler, que a gente está mais explicando os fundamentos de como estudar uma criptomoeda. A gente vai ler para saber como é que tá as notícias. A gente pode vir aqui também, ó, em socials, que aí dá, no caso, mais ou menos algumas informações de como que tá as informações da criptomoeda na parte social. Aí vocês vão perguntar, como assim, Brice, na parte social? Vocês podem acompanhar a criptomoeda no Twitter também, para ver, no caso, as notícias dela lá no Twitter, o que, que a rede Solana tem deixado para a gente poder saber como que está o andamento dessa criptomoeda. Tá carregando? Aqui, ó. Carregou. Se tiver assim em inglês, pessoal, não tem problema. Vocês vão lá, abre o Google Tradutor e pega essas informações para saber como é que tá. Entendeu? Não tem nenhum problema. Vocês vão pegar as informações que está aqui, passa para o Google Tradutor, caso vocês não consigam entender inglês, e aí você consegue ler melhor, no caso, as informações sobre a criptomoeda. Deixa eu fechar aqui. E abrir outra página importante também que a gente utiliza, que é o site da Investing. Na Investing, geralmente, a gente consegue acompanhar as notícias no mercado de cripto. Então, é muito importante que vocês, no caso, utilizem esse site aqui para poder acompanhar as notícias diariamente no mercado cripto. Que aqui, basicamente, eles trazem tudo. Tudo que está acontecendo nas últimas 24 horas e ao decorrer do dia. E aí já vai ter a opção aqui, ó, cripto. Vocês podem vir direto, todas as criptomoedas, para encontrar melhor as informações. E aí vocês também podem pesquisar aqui em cima já direto também, escrever Solana, para vocês, no caso, tá analisando as notícias que teve nas últimas 24 horas sobre a Solana, que seria a moeda que a gente estaria estudando aqui na hora. Mas é claro que na hora que vocês forem estudar, vai ser outra criptomoeda, que aqui a gente só está dando um exemplo baseado nessa moeda. Mas quando vocês for estudar, pode ser outra moeda, obviamente que vai ser outra, porque vocês vão estar estudando como, por que que vocês vão comprar aquela criptomoeda. Então, nesse caso aí, fica basicamente 4 tópicos, né, para serem estudados. A parte gráfica, que é onde a gente vê a análise gráfica, a questão do fundamento daquela criptomoeda, né, se o projeto dela tem coerência para o mercado cripto, é um projeto que vai valer a pena para o mercado cripto, o volume nas últimas 24 horas e o valor a mercado, que é outra importância também. Estudam esses 4 pontos. Estudou esses 4 pontos, se vocês verem que realmente tem coerência, está tudo caminhando certinho, você pode seguir comprando aquela criptomoeda. É claro que se vocês olhar aqui no YouTube, for pesquisar, no caso com outros investidores ou outros traders, vocês vão ver outras maneiras também de estudar criptomoeda, tá? Aqui eu estou passando alguns exemplos de como eu estudo as criptomoedas, tá bom? Existem mais algumas outras informações a ser estudada, mas aí ficaria muito complexo aqui, né, para a gente estar passando nesse vídeo. Então, se vocês quiserem mais outras informações, eu posso estar trazendo no próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso vai ajudar bastante o canal para a gente poder estar trazendo aqui os melhores conteúdos da melhor maneira possível, tá bom? Valeu, tamo junto e é só o começo, pessoal.